Artigo 754. A aplicação da medida de segurança nos casos previstos nos artigos 751 e 752 competirá ao juiz da execução da pena e, no caso do artigo 753, ao juiz da sentença. Artigo 755. A imposição da medida de segurança nos casos dos artigos 751 a 753 poderá ser decretada de ofício ou a requerimento do Ministério Público. Parágrafo único. O diretor do estabelecimento penal que tiver conhecimento de fatos indicativos da periculosidade do condenado, a quem não tenha sido imposta a medida de segurança, deverá logo comunicá-los ao juiz. Artigo 756. Nos casos do inciso 1, a linha A e B do artigo 751 e número 1 do artigo 752, poderá ser dispensada nova audiência do condenado. Artigo 757. Nos casos do número 1, a linha C e do inciso 2 do artigo 751 e no inciso 2 do artigo 752, o juiz, depois de proceder às diligências que julgar convenientes, ouvirá o Ministério Público e concederá ao condenado o prazo de 3 dias para alegações, devendo a prova requerida ou reputada necessária pelo juiz ser produzida dentro de 10 dias. Parágrafo 1º. O juiz nomeará defensor ao condenado que o requerer. Parágrafo 2º. Se o réu estiver foragido, o juiz procederá às diligências que julgar convenientes, concedendo o prazo de provas, quando requerido pelo Ministério Público. Parágrafo 3º. Findo o prazo de provas, o juiz proferirá a sentença dentro de 3 dias. Artigo 758. A execução da medida de segurança incumbirá ao juiz da execução da sentença. Artigo 759. No caso do artigo 753, o juiz ouvirá o curador já nomeado, ou que então nomear, podendo mandar submeter o condenado a exame mental, internando-o desde logo em estabelecimento adequado. Artigo 760. Para a verificação da periculosidade, no caso do parágrafo 3º do artigo 78 do Código Penal, observar-se-á o disposto no artigo 757, no que for aplicável. Artigo 761. Para a providência determinada no artigo 84, parágrafo 2º do Código Penal, se as sentenças forem proferidas por juízes diferentes, será competente o juiz que tiver sentenciado por último, ou a autoridade de jurisdição prevalente no caso do artigo 82. Artigo 762. A ordem de internação expedida para executar-se medida de segurança detentiva conterá, inciso 1, a qualificação do internando, inciso 2, o teor da decisão, que tiver imposto a medida de segurança, inciso 3, a data em que terminará o prazo mínimo da internação. Artigo 763. Se estiver solto ou internando, expedir-se-á mandato de captura, que será cumprido por oficial de justiça ou por autoridade policial. Artigo 764. O trabalho nos estabelecimentos referidos no artigo 88, parágrafo 1º, inciso 3 do Código Penal será educativo e remunerado, de modo que assegure ao internado meios de subsistência quando cessar a internação. Parágrafo 1º. O trabalho poderá ser praticado ao ar livre. Parágrafo 2º. Nos outros estabelecimentos, o trabalho dependerá das condições pessoais do internado. Artigo 765. A quarta parte do salário caberá ao Estado ou, no Distrito Federal e nos territórios, à União, e o restante será depositado em nome do internado, ou, se este preferir, entregue à sua família. Artigo 766. A internação das mulheres será feita em estabelecimento próprio ou em seção especial.
Artigo 767. O juiz fixará as normas de conduta que serão observadas durante a liberdade vigiada. Parágrafo 1º. Serão normas obrigatórias impostas ao indivíduo, sujeito à liberdade vigiada. Alínea A. Tomar ocupação, dentro do prazo razoável, se for apto para o trabalho. Alínea B. Não mudar do território da jurisdição do juiz, sem prévia autorização deste. Parágrafo 2º. Poderão ser impostas ao indivíduo, sujeito à liberdade vigiada, entre outras obrigações, as seguintes. Alínea A. Não mudar de habitação sem aviso prévio ao juiz ou à autoridade incumbida da vigilância. Alínea B. Recolher-se cedo à habitação. Alínea C. Não trazer consigo armas ofensivas ou instrumentos capazes de ofender. Alínea D. Não frequentar casas de bebidas ou de tavolagem, nem certas reuniões, espetáculos ou diversões públicas. Parágrafo 3º. Será entregue ao indivíduo sujeito à liberdade vigiada uma caderneta de que constarão as obrigações impostas. Artigo 768. As obrigações estabelecidas na sentença serão comunicadas à autoridade policial. Artigo 769. A vigilância será exercida discretamente, de modo que não prejudique o indivíduo a ela sujeito. Artigo 770. Mediante representação da autoridade incumbida da vigilância, a requerimento do Ministério Público ou de ofício, poderá o juiz modificar as normas fixadas ou estabelecer outras. Artigo 771. Para execução do exílio local, o juiz comunicará sua decisão à autoridade policial do lugar ou dos lugares onde o exilado está proibido de permanecer ou de residir. Parágrafo 1º. O infrator da medida será conduzido à presença do juiz, que poderá mantê-lo detido até proferir decisão. Parágrafo 2º. Se for reconhecida a transgressão e imposta, consequentemente, a liberdade vigiada, determinará o juiz que a autoridade policial providencie, a fim de que o infrator siga imediatamente para o lugar de residência por ele escolhido e oficiará a autoridade policial desse lugar, observando-se o disposto no artigo 768. Artigo 772. A proibição de frequentar determinados lugares será comunicada pelo juiz à autoridade policial, que lhe dará conhecimento de qualquer transgressão. Artigo 773. A medida de fechamento de estabelecimento ou de interdição de associação será comunicada pelo juiz à autoridade policial, para que a execute. Artigo 774. Nos casos do parágrafo único do artigo 83 do Código Penal ou quando a transgressão de uma medida de segurança importar a imposição de outra, observar-se-á o disposto no artigo 757, no que for aplicável. Artigo 775. A cessação ou não da periculosidade se verificará ao fim do prazo mínimo de duração da medida de segurança pelo exame das condições da pessoa a que tiver sido imposta, observando-se o seguinte. Inciso 1. O diretor do estabelecimento de internação ou a autoridade policial incumbida da vigilância, até um mês antes de expirado o prazo de duração mínima da medida, se não for inferior a 1 ano, ou até 15 dias, nos outros casos, remeterá ao juiz da execução minucioso relatório que o habilite a resolver sobre a cessação ou permanência da medida. Inciso 2. Se o indivíduo estiver internado em manicômio judiciário ou em casa de custódia e tratamento, o relatório será acompanhado do laudo de exame pericial feito por 2 médicos designados pelo diretor do estabelecimento. Inciso 3. O diretor do estabelecimento de internação ou a autoridade policial deverá, no relatório, concluir pela conveniência da revogação ou não da medida de segurança.
Inciso 4. Se a medida de segurança for o exílio local ou a proibição de frequentar determinados lugares, o juiz, até um mês ou 15 dias antes de expirado o prazo mínimo de duração, ordenará as diligências necessárias para verificar se desapareceram as causas da aplicação da medida. Inciso 5. Junto aos autos, o relatório ou realizadas diligências, serão ouvidos sucessivamente o Ministério Público e o curador ou defensor no prazo de 3 dias para cada um. Inciso 6. O juiz nomeará curador ou defensor ao interessado que o não tiver. Inciso 7. O juiz de ofício ou a requerimento de qualquer das partes poderá determinar novas diligências, ainda que já expirado o prazo de duração mínima da medida de segurança. Inciso 8. Ouvidas as partes ou realizadas as diligências a que se refere o número anterior, o juiz proferirá a sua decisão no prazo de 3 dias. Artigo 776. Nos exames sucessivos a que se referem o parágrafo 1º, inciso 2 e o parágrafo 2º do artigo 81 do Código Penal, observar-se-á, no que lhes for aplicável, o disposto no artigo anterior. Artigo 777. Em qualquer tempo, ainda durante o prazo mínimo de duração da medida de segurança, poderá o Tribunal, Câmara ou Turma, a requerimento do Ministério Público ou do interessado, seu defensor ou curador, ordenar o exame para verificação da cessação da periculosidade. Parágrafo 1º. Designado o relator e ouvido o procurador-geral, se a medida não tiver sido por ele requerida, o pedido será julgado na primeira sessão. Parágrafo 2º. Deferido o pedido, a decisão será imediatamente comunicada ao juiz, que requisitará, marcando prazo, o relatório e o exame a que se referem os incisos 1 e 2 do artigo 775, ou ordenará as diligências mencionadas no inciso 4º do mesmo artigo, prosseguindo de acordo com os disposto nos outros incisos do citado artigo. Artigo 778. Transitando em julgado a sentença de revogação, o juiz expedirá ordem para a desinternação, quando se tratar de medida detentiva, ou para que cesse a vigilância ou a proibição, nos outros casos. Artigo 779. O confisco dos instrumentos e produtos do crime, no caso previsto no artigo 100 do Código Penal, será decretado no despacho de arquivamento do inquérito, na sentença de impronúncia ou na sentença absolutória.